Três. Bom, boa noite a todos aqueles que não cumprimentamos ainda, né? Nós, graças à generosidade do João, estamos de volta aqui, apesar da mancada que eu dei no ano passado, porque eu tive justamente naquele dia um problema de família meio sério com meus filhos e acabei me desnorteando e dei uma furada federal. Tive o privilégio de acompanhar o João, creio que não esteja enganado, apesar da memória já estar um pouco desgastada. Então, tive o privilégio de testemunhar a elaboração desse programa que o João desenvolve já há vários anos, né? Acompanhamos-lo também em algumas instituições onde ele ministrou esse curso. Na realidade, uma iniciativa extraordinariamente, talvez, avançada para a época que vivemos, porque mesmo nas casas espíritas a gente vê que assim o ortodoxismo ainda impera. Então, as pessoas, por desconhecimento, talvez não ter um conhecimento mais aprofundado sobre a própria doutrina, são tanto quanto refratárias a essa iniciativa. Mas o João, graças a Deus, é um homem persistente e continua aí disseminando esses conhecimentos tão importantes, né? Eu sou originário de uma cidade do interior. Meu primeiro cachorrinho chamava Babi, não é? E tem várias fotos dele aí. Enquanto morei lá pelo interior, em 59 meus pais vieram para São Paulo e o Babi ficou na Passado, não é? Aí, mesmo assim, eu depois fui morar na casa de minha avó de volta, e minha avó tinha lá 2, 3 cachorros, né, que faziam parte da família. E depois, quando retornamos a São Paulo aos 20 anos, nós acabamos pouco tempo depois, mais ou menos uns 8 anos, contraindo matrimônio. E aí, em dado momento, apareceu em nossa vida a Pituca, que o João teve aí a possibilidade de socorrer algumas vezes. Ela desencarnou depois de 17 anos de convivência, arrancando lágrimas até de mim. E, na verdade, foi uma experiência realmente muito, muito bacana. A questão da alma grupo, ela, na realidade, entra com certeza na Terra através dos exilados de Capela. Ela chega, conforme o Espírito Emmanuel fala num livro de 1938 intitulado A Caminho da Luz, onde ele vai mostrar, na realidade, uma das situações expostas por Allan Kardec no capítulo 11 do livro A Gênese, que revela, né, isso é 1868, que há uma transmigração, imigração de espíritos entre mundos, já que a pluralidade dos mundos habitados de uma forma ousada foi apresentada pela espiritualidade no Livro dos Espíritos, em 1857, não é? Então, na realidade, ele fala da chegada desses personagens que acabaram constituindo a raça ariana, a raça branca na Terra pela primeira vez, né? Porque anteriormente, conforme ele mesmo vai revelar num livro de um queridíssimo irmão, hoje já desencarnado, mas era um irmão assim muito próximo, Eduardo Carvalho Monteiro, que vai recuperar, vai resgatar uma entrevista justamente do Emmanuel em 1955, quando os chatos de plantão, os ortodoxos de plantão, estavam na captura do médium Hercílio Maes, que foi o grande introdutor do Ramatiz aqui na nossa realidade, né? E havia feito publicar um livro de perguntas e respostas intitulado Mensagens do Astral, onde ele fazia uma revelação. Creio que o único erro do nosso irmão foi fixar data, porque o livro A Gênese mesmo, né, no capítulo Teoria da Presciência, que vai apresentado no capítulo 16 desse livro, fala que a possibilidade de antevermos o futuro é uma realidade, principalmente através de determinados médios, mas sempre com o concurso dos bastidores, porque nenhum fenômeno mediúnico ocorre se os bastidores não estiverem acompanhando, né, tanto para o bem quanto para o mal. E ali, Kardec, no comentário que vai desenvolver em torno desse tema, no capítulo 16, ele vai falar do risco de fixar-se datas, porque tudo está sujeito a uma série de intercorrências que combinam o livre-arbítrio de milhares e milhares de pessoas e que podem alterar a sequência dos fatos, porque existe um planejamento geral, né, desenvolvido lá pela espiritualidade superior, segundo o Espiritismo afirma,
e existe a circunstancial, que é aquela que nós vamos criando com as nossas próprias ações, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Então, na realidade, a ideia de alma-grupo, ela deve ter entrado ali pela Índia, né? O Emmanuel diz que todos os conceitos filosófico-religiosos conhecidos Uhum. ainda no século XX aqui na Terra, eles chegaram aqui através dos exilados de Capela. E no Ocidente, que é onde nós moramos, provavelmente a ideia tenha sido trazida pela Helena Blavatsky, que é a grande mentora, grande inspiradora de uma corrente, de uma proposta chamada Teosofia. Hoje, provavelmente, já nos seus últimos instantes aqui na Terra, ela surge originalmente nos Estados Unidos, ainda no século XIX, final do século XIX, depois é transferido para a Inglaterra, onde a nossa irmã Blavatsky, né, que era uma médium extraordinária, ela vai se juntar a Anne Besant, que, segundo o nosso querido Hermínio Correia de Miranda, ela é um personagem um espírito que esteve presente em alguns momentos cruciais na história da humanidade. Ela teria sido a Hipácia, que foi talvez a primeira mulher cientista na época da Alexandria. Depois ela reencarnaria, segundo Hermínio apurou, né, nas suas sempre compenetradas pesquisas, reencarnaria na condição de um personagem importante que esteve envolvido com as grandes brigas aí em torno da Igreja Católica, né? Que é Giordano Bruno, e depois voltaria mais à frente, reencarnada na condição da Anne Besant, que era uma médium extraordinária, pelo que a história registra, né? Uma médium de vidência e que foi a grande braço direito da senhora Blavatsky, né? Que foi com ela para a Índia, trouxe lá o Krishnamurti, e a dona Blavatsky vai se juntar a um outro médium extraordinário, que é um ex-vigário da Igreja Anglicana, chamado. eh, ele vai escrever um livro importante sobre formas-pensamento, daqui a pouquinho eu lembro o nome dele, né? Então, na realidade, o Espiritismo não tem muita coisa a ver com essa história de alma-grupo, mas, na verdade, existem algumas informações que nós reunimos aqui para apresentar para vocês refletirem, e que acredito que dá uma ideia diferente daquela que a gente, assim, no primeiro momento, deduz, né? Porque nós vivemos em torno dos pensamentos analógicos, nós não temos a capacidade de abstração. Então, nós precisamos de referenciais, né? Então, nós vamos apresentar aqui uma informação interessante, depois nós vamos trazer a informação do Dr. Jorge André, que foi um marco no século XX no campo do espiritismo do ponto de vista científico, como ele mesmo conta para o André Trigueiro, numa entrevista que está no YouTube, né? Graças à amizade que ele tinha com o Divaldo, que sugeriu que ele levasse para os centros espíritas, os conceitos científicos, né? Que era apenas aquela questão ainda muito religiosa, muito focada na questão evangélica, né? Então, o Dr. Jorge André foi o precursor da abordagem científica dentro das casas espíritas. Depois nós vamos trazer uma contribuição espiritual que eu acho que é a mais, talvez, compreensível para nós, dentro dos conceitos que nós carregamos, né? E, por fim, nós vamos apresentar a proposta de um grande estudioso chamado Hubert Sheldrake, que na realidade é inglês, mas ele se especializa nos Estados Unidos, vai trabalhar na agricultura da Índia e provavelmente lá ele vai se impregnar daquelas ideias e vai apresentar o conceito justamente que nós exporemos daqui a pouco, né? Então, para começar, né, aqueles que são espíritas devem conhecer a questão 607A do Livro dos Espíritos, que vai falar no final dos três reinos da natureza que o princípio inteligente, ele na realidade é o marco inicial do nosso processo evolutivo, né? Do ponto em que nós iniciamos até o ponto em que estamos, o André Luiz calcula, estima alguma coisa em torno de 150 milhões de séculos ou 1,5 bilhão de anos. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, né? Então, o Livro dos Espíritos fala na questão 607A, que na realidade o princípio inteligente vai evoluindo, e hoje nós podemos fazer uma combinação com as informações que vêm da Índia também,
que, na realidade, sugerem que nós passamos pelo reino, como princípio inteligente, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, e iniciamos a nossa caminhada no reino animal irracional, para depois chegarmos ao status que temos. E a questão 607b vai dizer que não é aqui na Terra. O espírito surge após essa caminhada longa, né, pelo número de anos que nós falamos agora há pouco, e daqui, quando alcançamos o status de espírito, simples e ignorante, nós vamos removidos para outros mundos, onde vamos desenvolver outras características, talvez sejamos reinternados aqui, ou talvez sejamos remanejados para outros mundos. E nós destacamos aqui, quando fizemos o trabalho na época em que o João começou com essa saga maravilhosa, alguns conceitos interessantes, né? Livro dos Espíritos, mesmo a questão 600, está explicitado lá pelo Espírito da Verdade que o espírito do animal é classificado após a morte, pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. E isso, graças a um outro grande personagem da história da relação homem-animal no século XX, que foi o autor, pelo menos o intermediário, para que surgissem, primeiro, aquele livro Todos os Animais Merecem o Céu. E pelo que a gente vê lá nas informações que estão contidas, é exatamente isso que acontece. O bichinho morre e ele, quando não fica ao lado do dono, dependendo da ligação intrínseca que se estabeleceu entre ele e o animal, entre o seu dono e o animal, ele vai ser reconduzido à reencarnação, para que esse processo de uma certa maneira, se desenvolva cada vez mais rápido, né? Segundo está escrito lá no Livro dos Espíritos também, as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra, diz o Espírito da Verdade, não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede, do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição dos seus órgãos, com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, porque tudo está interligado, né? Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde a tirou. Está na questão 613 do Livro dos Espíritos, e ontem eu estava até repassando alguma coisa, e tem o Livro dos Espíritos é realmente uma fonte inexaurível de informações, né? E há muitos anos, quando eu fiz aí outros estudos sobre o Livro dos Espíritos, nós topamos lá com aquela informação da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, seja da chuva, da tempestade, do furacão, do terremoto, né? Isso realmente, para a nossa cabeça ainda um tanto quanto embotada, não é, de uma certa forma, palatável, né? É difícil você conseguir entender, e o Livro dos Espíritos tem 2 ou 3 respostas a respeito disso. Nós fizemos lá, quando apresentamos pela primeira vez esse trabalho, essa sequência aí, né, dos protozoários, metazoários, dos invertebrados e vertebrados, demos uma ideia de como isso é amplo, é extraordinariamente grande, né? Lembro-me que numa das vezes em que falava sobre isso lá na Casa do Caminho, expondo esse slide aí, uma companheira que acho que era bióloga, alguma coisa assim, chamou a atenção que isso aí já está totalmente desatualizado. As pesquisas aí do pessoal ligado a essa área, né, na biologia e outras coisas mais, já modificaram bastante esse quadro que, aos nossos olhos, já é bastante grande, não só nos invertebrados, como também nos vertebrados, né? Se o João puder adiantar, agradeço. Nós destacamos na época alguns exemplos, né, que eu acredito que na realidade não deve ser do conhecimento de quem acompanha aqui agora, mas está num livro extraordinário do astrônomo Camille Flammarion. Camille Flammarion, segundo revelações, o Camille Flammarion, ele vai aparecer também naquele livro A Gênese que a gente citou há pouco, e ele vai apresentar um estudo dentro da Sociedade Espírita de Paris acerca da uranografia geral.
Ele vai falar sobre a origem do cosmos, a origem da Terra, do sistema em que a Terra está inserida, né? E ele também tangenciou outros assuntos, ele era um cara muito inquieto, pelo que se vê. É o cara que cunhou aquela afirmação que está lá, segundo informações de quem foi lá, sobre o túmulo do Kardec, o dolmen lá onde está enterrado o Kardec em Père-Lachaise, né? E diz que o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, né? E está também nascer, viver, morrer, renascer sempre, progredir, tal é a lei, né? Isso dizem que é do Camille Flammarion. O Chico Xavier, que era um fofoqueiro da marca maior, ele vai dizer que o Camille Flammarion, na realidade, ressurge no prefácio de um livro fantástico, quem gosta de ler, quem gosta de estudar, intitulado Imagens no Além. Imagens no Além é uma sequência do Cidade no Além, que, na realidade, compreende algumas experiências da dona Igorina Cunha, que foi, na verdade, ao nosso lar, na periferia de nosso lar, e quando ela retorna, ela acaba desenhando algumas coisas que vão servir depois de base para que o pessoal especializado em Photoshop lá do Canadá pudesse fazer recriação, pelo menos hipoteticamente, né, baseado nas informações do livro No Nosso Lar, das imagens que foram usadas no filme da cidade de Nosso Lar, né, os veículos de transporte coletivo, as construções de vidro, tudo aquilo lá. Foi baseado no livro Cidade no Além. Na sequência, alguns anos depois, acho que em 94, a dona Igorina é instada pelo Chico a publicar a continuação, né? E aí surge Imagens no Além, onde ele vai falar de reencarnação. Aliás, ela vai falar da visita que fez aos pavilhões que preparam espíritos para reencarnar dentro da compulsória, né? Que é um tipo de reencarnação, e tudo confirmado pelo Chico, né? É bacana esse livro, porque o Chico, em dado momento, para ajudar a gente aqui que tem dificuldade de compreender o que é esse mundo espiritual, ele fala assim: que se nós cortarmos uma cebola ao meio e olharmos aquela estrutura, né, de camadas superpostas, sobrepostas e interpenetradas, nós teremos uma visão do que é o mundo espiritual da Terra visto de fora, né? Porque a única coisa que nossos satélites com as lentes ajustadas ao nosso cérebro ainda um tanto quanto em desenvolvimento, mostra só aquela beleza que a gente vê navegando pelo espaço azul, né? Com áreas verdes, áreas azuladas lá dos oceanos, envolta no oxigênio, né? Então, esse livro do Camille é o Deus da Natureza. Se vocês puderem ler um dia, leiam. Entre as coisas que nós achamos lá curioso, que tem algo a ver com esse negócio de alma grupo, estão esses dados aí. O castor, que não é conhecido pela gente, é um bichinho lá dos Estados Unidos, é um mamífero da ordem dos roedores, isto é, da ordem menos inteligente, e contudo possui um instinto maravilhoso, qual o de construir uma cabana sobre a água, com calçadas e diques, e tudo mercê de uma indústria que demandaria inteligência elevadíssima, se de inteligência dependesse. O essencial, portanto, fora provar essa independência, e foi isso que fez F. Cuvier. Tomou castores muito novos, educados longe dos seus pares, e por conseguinte nada havendo com eles ou deles aprendido. Esses castores, assim isolados, solitários, postos numa jaula expressamente destinada à experiência e de forma a dispensá-los do seu trabalho peculiar construtivo, não se forraram de o realizar, impelidos por uma força maquinal cega, ou seja, um puro instinto. Então ele foi devolvido à natureza e construiu lá o seu abrigo, né? Os necrófaros, que é um nome meio lúgubre, como diz o Camille Flammarion, morrem imediatamente após a postura, e as gerações jamais se conhecem. Nenhum ser dessa espécie viu a mãe, nem verá filhos, e, contudo, as mães têm grande cuidado em dispor cadáveres ao lado dos ovos, para que os filhos não fiquem sem alimento logo ao nascer. Em que parte aprenderam esses necróforos que os seus ovos contêm germe de insetos que em tudo se lhes assemelham?
Nos pompilídeos, diz o Camille Flammarion, as mães são herbívoras e os filhos carnívoros. Em fazerem a postura sobre cadáveres, contrariam os próprios hábitos. E aqui não colhe admitir o acaso nem o hábito lentamente adquirido. Qualquer espécie que aberrasse dessa lei não poderia subsistir, visto que os rebentos morreriam de fome logo após o nascimento. E os últimos exemplos, a esses insetos podemos juntar, diz Camille Flammarion, os odíneros e os sphex. As larvas desses últimos são carnívoras e o ninho precisa ser provido de carne fresca. Para preencher essa condição, a fêmea que vai desovar busca uma presa convinhável, tendo o cuidado de não a matar, limitando-se a feri-la de paralisia irremediável. Coloca depois sobre cada ovo um certo número desses enfermos incapazes de se defenderem da larva que os há de devorar, mas convida bastante para que o corpo não se corrompa. Em algumas famílias, acresce o cuidado pela alimentação da presa até a eclosão da larva. Está no Deus da Natureza e tem muito mais coisa legal lá. Então, vamos passar ao próximo slide, e nesse nós vamos ter uma ideia que certamente esclarece-nos a respeito dessa história da alma grupo, entendermos o conceito dele. Então, imaginemos a alma grupo como sendo um balde cheio d'água. Essa água é a tal alma grupo. E ao lado nós vemos, segundo a visão do nosso autor desse conceito, uma quantidade de pelo menos uns 100 copos com corpinhos de leões nesses 100 copos, um cada um. Quando cada copo é mergulhado no balde, retira uma medida de água, que é uma grupo separada, né? Aquela água, durante esse período, assume a forma do veículo que a preenche, evidentemente envolvendo lá o leãozinho, e é temporariamente separada da água que permanece no balde e da água nos outros copos. Agora coloca-se em cada um dos 100 copos alguma espécie de corante. Isto representaria as qualidades desenvolvidas pelas experiências daqueles seres que estão dentro dos copinhos, né? Na alma separada do leão durante sua vida. Devolvemos a água do copo para o balde, isso representa a morte do leão. A matéria corante será disseminada por toda a água do balde, então ela vai perder aquela coloração viva que tinha, mas dará uma coloração muito mais tênue do que quando estava confinada a um só copo. As qualidades desenvolvidas pela experiência de um leão ligado àquela alma grupo são dessa forma compartilhadas por toda a alma grupo do balde lá, mas em grau muito menor. Podemos tirar outro copo de água daquele balde, mas jamais poderemos obter a mesmíssima água depois de ela ter se misturado com o resto, porque ela perdeu aquela intensidade de cor, né? Cada copo de água retirado daquele balde no futuro conterá alguns traços do corante posto em cada copo lá originalmente, cujo conteúdo tiver retornado ao balde. Assim, as qualidades desenvolvidas pela experiência de um único leão se tornarão propriedade comum de todos os leões que futuramente nascerem daquela alma grupo, ainda que em grau menor do que existiam naquele leão individual que as desenvolveu. E aí vem na prática como é que funciona. Esta é a explicação para os instintos herdados lá do castor e daquelas outras figuras que foram citadas pelo Flammarion. O porquê de um patinho, chocado por uma galinha, correr instantaneamente para a água sem precisar que lhe mostrem como nadar. O porquê de um pinto esconder-se à visão da sombra de uma águia mal saia do ovo. O porquê de um pássaro que foi artificialmente criado e jamais viu um ninho, não obstante saber como fazer um, e o faz conforme as tradições da sua espécie. Vamos para o próximo. Mais abaixo na escala da vida animal, enormes números de corpos são associados a uma única alma-grupo. Incontáveis milhões, por exemplo, no caso de alguns dos insetos menores. Nós vimos lá uma coletânea extraordinariamente grande de diferentes espécies, né? Mas à medida que subimos no reino animal,
o número de corpos associados a uma só alma-grupo se torna cada vez menor e, portanto, as diferenças entre os indivíduos se tornam maiores. É a individualização de que fala o Livro dos Espíritos na questão 607A, né? Assim, as almas-grupo gradualmente se fragmentam. Retornando ao símbolo do balde, à medida que copo após copo d'água é retirado dele, colorido com algum tipo de substância corante, e a ele devolvido, toda a água do balde gradualmente se torna mais rica em cor. Suponha que por estágios imperceptíveis, algum tipo de película vertical se forme através do centro do balde, dividindo ele em duas partes, né? Gradualmente se solidifique numa divisão, de modo que agora tenhamos uma metade direita e uma metade esquerda no balde. Cada copo de água que fosse retirado fosse devolvido sempre para a mesma metade de onde foi retirado. Então, logo uma diferença se estabelecerá, e o líquido em uma das metades do balde já não será o mesmo da outra metade do balde, né? Teríamos, então, praticamente dois baldes, e quando esse estágio é atingido numa alma-grupo, ela se divide em duas, como uma célula se separa por fissão. Dessa forma, à medida que a experiência se enriquece sempre mais, as almas-grupo se tornam menores, mas mais numerosas, até que no ponto mais alto chegamos ao homem, com a sua alma individual, que já não mais retorna a um grupo, mas permanece sempre separado, que é a visão que a questão 607A do Livro dos Espíritos nos passa, né? Vamos ao próximo, meu irmão. Agora vamos ver o Dr. Jorge André, essas criatura extraordinária que tem uma história de vida fantástica, baiano, psiquiatra, trabalhou na aeronáutica lá no Rio de Janeiro muito tempo, né? Escreveu um monte de livros que infelizmente caíram na mão de editoras satélites, né? Em menor expressão. A maior parte desses livros hoje só são encontrados em sebos ou através acho que é a biblioteca virtual, né, que faz com que no Brasil inteiro alguém localize o livro que você procura. Vamos ver a hipótese dele para essa questão da alma grupo. Diz o Dr. Jorge nesse livro que está do lado esquerdo, que é um livro incrível, sensacional. Há um princípio inteligente, que é o que o Livro dos Espíritos fala, embora sem consciência da sua mecânica, a comandar e dirigir em corretas posições as organizações mineral, e aí a gente pode associar com os conceitos mais avançados da época, né, que nas organizações minerais estão se desenvolvendo rudimentos da memória. E aí a gente sempre lembra o exemplo do silício, que é um mineral que tem até um vale lá nos Estados Unidos, que é muito utilizado justamente na informática, né, na produção de artefatos desses componentes de computador. O cristal de quartzo, que é utilizado, por exemplo, no aparelho de ultrassom, não é? Entre outras coisas. O vegetal, onde o Kardec vai dizer lá no Livro dos Espíritos, na questão dos três reinos da natureza, que todo o processo que envolve o vegetal ele é meramente mecânico, né? Isso, na realidade, foi assim, questionado por um jornalista chamado Fernando Worm, já desencarnado, e conheceu o Chico assim meio de acidentalmente. Ele foi lá conhecer o trabalho do Chico em Uberaba e ficou muito assim cansado, foi dormir, mas no dia seguinte voltou para pedir uma entrevista para o Chico. Dessa relação que surgiu entre o Chico e ele, nasceram alguns livros muito importantes. Um é Janela para a Vida, onde ele vai justamente questionar o Emmanuel sobre essa questão da visão do Kardec. E é pela primeira vez que eu ouço, isso é livro dos anos 80, a palavra não era tão utilizada quanto hoje, o Emmanuel vai falar sobre empatia, para explicar como que a planta, por exemplo, aquela ruda que você põe atrás da orelha na sexta-feira, ela murcha, como se ela absorvesse as Um momentinho, energias Luiz Amando. negativas. Roberto, por gentileza, você pode desligar o seu som? Pois não, Luiz Amando, pode continuar. Desculpa, Luiz Amando. Então, ele vai escrever esse livro, ele vai apresentar ali um roteiro para quem quer parar de fumar, porque ele tinha escrito um livro sobre isso, baseado na própria experiência, lá sobre o fumo no plano espiritual. O Emmanuel traz informações. Depois ele escrever um livro intitulado A Ponte, também sensacional, também só se acha em sebo hoje, né?
Então, nós passamos do mineral para o vegetal e do vegetal para o animal inferior, que está já demonstrando o instinto, que é uma espécie de inteligência rudimentar, pelo que o Livro dos Espíritos vai dizer, criando com suas vibrações um campo de agregação, refletindo nas forças de atração e coesão e determinando a concentração das energias, respectiva condensação nos átomos e arrumações moleculares. Esse princípio inteligente, vibrando fora do tempo e do espaço, que eu acho que é aquela água lá do balde, né? Portanto, fora da nossa conhecida dimensão, teria uma posição de caráter espiritual. Cada sistema de organização, diz o Dr. Jorge, seria impulsionado pelo seu próprio princípio específico, pertencente a um grupo, princípio inteligente grupo da espécie, com vibração própria, podendo, num exagero de compreensão, ser denominado alma-grupo de determinado sistema nos diferentes reinos. Vamos ao próximo, meu irmão. Um pouquinho. Travou aí? Travou aqui. Pronto. Sistemas mais simples de Dr. Jorge, conduzidos pelas energias menos complexas, sistemas de organização mais complexa, às expensas e diretrizes da alma-grupo mais evoluída. Existiriam tantas almas-grupos quanto fossem as espécies e reinos a que pertencessem, quer mineral, vegetal ou animal inferior. Do mineral ao animal inferior, considera o professor Jorge, doutor, a alma grupos iria sedimentando aptidões num processo que vai buscando os fatores de um psiquismo cada vez mais consciente. Vamos ao próximo. Os animais, por exemplo, diz o Dr. Jorge, possuiriam o princípio inteligente mais avançado e evoluído como uma alma-grupo do seu reino. Existiriam inúmeras colônias vibratórias, correspondendo às necessidades das espécies animais. O princípio inteligente animal, responsável pelas orientações vitais, pertenceria a determinada alma-grupo, de acordo com a posição evolutiva em que se encontre a espécie animal. Vamos ao próximo? E, em síntese, Dr. Jorge considera: alma-grupo seria o dinamismo que dirige colônias e espécies nos reinos mineral, vegetal e animal inferior. Ou seja, existiria uma para cada um. Ele faz esse gráfico, melhor, ele apresenta esse gráfico naquele livro Impulsos Criativos da Evolução, e eu acho fantástico o que ele faz aí, né? Ele mostra as dimensões espirituais e as dimensões físicas. Então, dos vírus aos insetos e peixes, são almas-grupo e respectivos núcleos. A partir dos ofídeos, ele vai dizer que começa provavelmente a individualização mais acentuada. Curiosamente, o início dessa fase do desenvolvimento do princípio inteligente no reino animal coincide com o surgimento da epífise. Os ofídeos são os primeiros animais a apresentarem essa glândula chamada pineal, né, que tem o formato de uma pinha, e que nos animais ela teria uma função justamente de ela tem relação com a luz, né? Então, na verdade, ela está à flor da pele. Na medida que as espécies elas vão evoluindo, se elaborando mais, ela vai se interiorizando. No reino hominal, que é esse em que nós nos encontramos, ela está atrás do cérebro. E tem um estudo maravilhoso, que inclusive está no YouTube, de um médico aqui da aclimação, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que foi o primeiro, talvez no mundo, né, que tenha ido investigar aquilo que o Alexandre, que é um instrutor que o André Luiz nos apresenta no livro Missionários da Luz, fala a respeito da epífise, da sua relação com as nossas captações de ondas eletromagnéticas aí em forma de pensamento, de encarnados e encarnados, de desencarnados para encarnados e vice-versa. Então, no réptil surge a epífise. Ela é tem relação com a luz. Quando vai escurecendo, aquela glândulazinha lá no animal mais inferior, ela sugere que o bicho tem que ir para a toca, tem que ir para cima da árvore e assim por diante. Quando vai amanhecer, ela também é acionada, né?
e, na verdade, vai sugerir que o bichinho tem que sair da toca, tem que sair da árvore para ir para a luta, né? E aí o Dr. Jorge coloca ali, alma grupo em dissociação é a libertação dos núcleos, que é onde começa a individualização, teoricamente, do princípio inteligente. E nós vamos, se formos estudar cada um desses tipos, essas espécies que são dos répteis, às aves, aos mamíferos, nós vamos ver que ela vai assumindo talvez um papel cada vez mais importante, né, na relação do ser com a vida, né? Vamos ao próximo, meu irmão. Então, aqui nós vemos uma informação importante justamente do nosso amigo veterinário que desencarnou, lamentavelmente, né, Marcel Benedetti. E no livro Todos os Animais Merecem o Céu, é apresentado por uma entidade espiritual que entra em contato lá com um veterinário que está em desdobramento espiritual, coloca da seguinte forma: os insetos, assim como outros pequenos animais, e eu acho sensacional essa explicação, porque ela vai compreender tudo aquilo que foi dito até agora, né? Só que de uma forma talvez mais próxima do nosso conhecimento atual. Os insetos, como outros pequenos animais, tais como os peixes, aves de pequeno porte e répteis, possuem um sistema instalado no seu DNA, já que em 2012 nós tivemos acesso a maiores informações sobre essa estrutura, né? Que monitora cada grupo como se cada grupo fosse um indivíduo. Monitorar os insetos seria como se estivesse monitorando não o indivíduo em si, mas o grupo a que pertence. Cada grupo seria como um só organismo. Dentro de cada grupo há informações sobre gêneros, espécies, subespécies, mas que têm importância. Ao se reproduzir, cada inseto recebe dentro do seu código genético moléculas de enxofre ligadas ao DNA, que trabalham como agregadores entre indivíduos, espécies, gêneros e outros grupos classificatórios de insetos. O mesmo ocorre com os outros pequenos, como peixes, a maioria das aves e os répteis. A cada informação adquirida ou a cada aprendizado, transmitem automaticamente aos outros indivíduos da mesma espécie, por exemplo, de modo que todos possam entender como reagir à mesma situação pela qual passou o indivíduo. E aqui uma parte legal do livro. Ó. Se uma ave aprende a quebrar uma semente usando um novo método, a informação é incorporada ao seu código genético. Desse modo, outras aves das gerações seguintes, e algumas vezes da mesma geração, passarão a usar o mesmo método, natural e automaticamente, mesmo não tendo contato direto com o indivíduo que descobriu o novo método. Isso ocorre com todos os pequenos que ainda estejam inseridos dentro do mesmo corpo coletivo. Na época em que a gente apresentou isso, o nosso queridíssimo João me ajudou a entender como que a vacina que é desenvolvida no laboratório lá na Inglaterra consegue produzir os efeitos semelhantes nos vírus ou qualquer outra coisa que seja combatido pela vacina em qualquer parte do mundo, né? Talvez por essa mecânica que está explicitada aí pelo espírito através do Marcel. Ao se reproduzir, cada inseto recebe dentro do seu código genético moléculas de enxofre ligadas ao DNA, que trabalham como agregadores entre indivíduos, espécies, gêneros e outros grupos classificatórios de insetos. O mesmo ocorre com outros pequenos, como peixes, a maioria das aves e répteis. A cada informação ou a cada aprendizado transmitem automaticamente aos outros indivíduos da mesma espécie, por exemplo, de modo que todos possam entender como reagir à mesma situação pela qual passou o indivíduo. Se uma ave aprende a quebrar uma semente usando um novo método, a informação é incorporada ao seu código genético. Então, todas as aves que estão aí pelo mundo vão reagir da mesma forma, usar o mesmo sistema. Desse modo, outras aves das gerações seguintes, e algumas vezes da mesma geração, passarão a usar um método igual, natural e automaticamente, mesmo não tendo contato direto com o indivíduo que descobriu o novo método. Isso ocorre com todos os pequenos que ainda estejam inseridos
dentro do mesmo corpo coletivo. Isso está no livro Todos os Animais Merecem o Céu, que foi o primeiro de uma série que o Marcel legou-nos aí antes de partir, né? Vamos ao próximo slide. E aí nós chegamos ao Rupert Sheldrake. Esse cara aí, como eu falei, eu suponho, né? Como ele é da Inglaterra, fez uma especialização em alguma universidade americana e foi trabalhar na agricultura lá na Índia, que tem grandes problemas para a produção de alimentos, para manter vivo um terço da população da Terra, segundo as estatísticas, né? Então, talvez ele tenha lá sido inspirado e componha-se essa hipótese, que ele chama de hipótese de campos mórficos ou morfogenéticos. O Rupert Sheldrake, ele é muito amigo do Bruce Lipton, não sei quem conhece o livro Biologia da Crença do Bruce Lipton, e eles são da mesma geração, acredito, né? Só que um é biólogo molecular e esse cara aí eu acho que era ligado à agricultura. Então ele vai escrever aquele livro ali, O Renascimento da Natureza, que é um livro lá dos anos 80, né? Que foi apresentado para nós, pelo menos para mim, pela Alcione Novellino, que é uma grande companheira que está lá em Franca hoje, uma grande estudiosa, pesquisadora, que foi muito ligada ao Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? Grande companheiro também, um dos fundadores da Casa do Caminho, que tivemos o privilégio de trabalhar com ele em publicações da revista Informação. Bom, o Sheldrake desenvolve essa hipótese aí, dos campos morfogenéticos ou campos mórficos. São campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. São campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente, centrada em como as coisas tomam formas ou padrões de organização. Desse modo, cobre a formação das galáxias, átomos, cristais, moléculas, plantas, animais, células, sociedades. Ou seja, ele estende isso a tudo que é criação dentro do conceito de energia e vibração, né? Cobre todas as coisas que têm formas e padrões, estruturas ou propriedades auto-organizativas. Todas essas coisas são organizadas por si mesmas, considera o Dr. Rupert. Um átomo não tem que ser criado por algum agente externo, ele se organiza só. Uma molécula e um cristal não são organizados pelos seres humanos, peça por peça, senão que cristalizam espontaneamente. Os animais crescem espontaneamente. Todas essas coisas, diz Dr. Rupert, são diferentes das máquinas que são artificialmente montadas pelos seres humanos. Vamos à próxima, meu irmão. Esta teoria trata de sistemas naturais, auto-organizados e a origem das formas, diz ele, e eu assumo que a causa das formas é a influência dos campos organizacionais, campos formativos que eu chamo de campos mórficos. A característica principal é que a forma das sociedades, ideias, cristais e moléculas dependem do modo em que tipos semelhantes foram organizados no passado. Há uma espécie, diz ele a certo ponto do seu livro, há uma espécie de memória integrada nos campos mórficos de cada coisa organizada. Ele diz que concebe as regularidades da natureza como hábitos, mais que por coisas governadas por leis matemáticas eternas que existem de algum modo fora da natureza. Não sei se tem mais algum. Tem. Como funcionam esses campos, segundo o Dr. Rupert Sheldrake? Os campos morfogenéticos agem sobre a matéria, impondo padrões restritivos em processos de energia cujos resultados são incertos ou probabilísticos. Por exemplo, dentro de um determinado sistema, um processo físico-químico pode seguir diversos caminhos possíveis, o que o sistema faz para optar para um deles. Do ponto de vista mecânico, esta eleição estaria em função de diferentes variáveis físicas e químicas,
que influenciam no sistema, como a temperatura, pressão, substâncias presentes, polaridade, etc., cuja combinação decantaria o processo para determinado caminho. Se fosse possível controlar todas as variáveis em jogo, você poderia predizer o resultado final do processo. Porém, não é deste modo. Mas o resultado final é sujeito ao acaso probabilístico, algo quantificável só por meio de análise estatística. O campo morfogenético relacionado com o sistema reduz consideravelmente a amplitude probabilística do processo, levando o resultado em uma direção determinada. Onde eles se originam? Dr. Ruppert responde: um campo morfogenético não é uma estrutura inalterável, mas que muda ao mesmo tempo que muda o sistema com o qual está associado. O campo morfogenético de uma samambaia tem a mesma estrutura que os campos morfogenéticos das samambaias anteriores do mesmo tipo. Os campos morfogenéticos de todos os sistemas passados se fazem presentes para sistemas semelhantes e influenciam neles de forma acumulativa através do espaço e do tempo. E aqui acaba. O João disponibiliza para vocês esse material aí, né, para vocês fazerem as reflexões pessoais e certamente fazer um entrelaçamento entre todos esses conceitos, né, principalmente essa última parte, mas eu acho que se nós debruçarmos sobre isso, nós vamos ver que tudo está, de uma certa forma, representando a mesma coisa, cada vez mais, talvez, minuciada, né, como dizia o Chico Xavier, né, cada vez mais detalhado. Então é isso. Eu estava lembrando aqui, Luiz Armando, daquele livro do Décio André Júnior, Reencarnação Sim, como como lei biológica. é isso. E lá onde ele conta aquela historinha do centésimo macaco, né, que ele fala daquela ilha, de uma ilha bem Sim. distante da outra. Macaco numa ilha fazia determinada atitudes, lavando as batatas, né? E numa outra ilha, impossível de terem comunicação, os macacos estavam fazendo as mesmas coisas. Sim. E é legal essas teorias científicas entrando na teoria reencarnatória do Décio, que ele coloca, né? É muito interessante a colocação dele. Sim. Aí ele fala da lei da reencarnação como lei biológica, né? Que os macacos de uma ilha reencarnavam na outra ilha e levava já todo esse conhecimento para ensinar os outros macacos. Olha que bacana, eu gostei muito dessa colocação dele. Sim. Né? E se nós levarmos em consideração aí as ocorrências atuais, né, a gente esteve fuçando aí nas obras do André Luiz, no livro Mensageiros, nós encontramos assim, a vinda de André Luiz Vicente Aniceto para a crosta, né, que é a superfície, e saindo de nosso lar, eles, pela distância, pelas formas de difícil transporte, né, a não ser a partir da casa do Alfredo, que empresta lá o carrinho dele e o motorista, para trazê-los até mais ou menos a região de, acho que é Petrópolis, porque a partir dali as vibrações emanadas da crosta aqui pelos humanos impediam que as forças eletromagnéticas que moviam aquele veículo pudessem continuar facilitando o transporte dos três, né? Então, para tentar entender essas ocorrências do Sul, embora a gente não possa fixar ou firmar, mas apesar de estar lá, a gente tem dificuldade de aceitar, né? Porque a gente não quer, de uma certa forma, enxergar nem ouvir. Mas o André Luiz nos repassa uma informação importante ali, dizendo que na noite em que eles acabaram pernoitando na casa do Alfredo e da dona Ismália, eles, na realidade, foram entretidos durante algum tempo pela dona Ismália, que tocava, acho que piano, órgão, né? Fez lá um certo sarau para eles e depois estabularam o papo. E aí o Alfredo vai dizer o seguinte, que semanas antes ele tinha estado na região equivalente
dali onde, ponto onde que eles estavam, só que na Europa. E ali ele ouviu, né, que as entidades que controlavam a evolução espiritual da Holanda, Alemanha, França e Inglaterra haviam deliberado que 50% dos que haviam morrido, ou que morreriam ainda, porque isso é 1944, a guerra só vai acabar meses depois, em 45, né? Todos os que haviam desencarnado, 50% deles deveriam ser remanejados para a América, que é a história lá do Kardec na imigração, imigração, imigração de espíritos. Então, eles foram trazidos para cá para aliviar um pouco o clima psíquico daquela região por causa do ódio, do desejo de vingança daqueles que morreram, às vezes sem saber nem por quê, porque muitos bombardeios foram efetuados na madrugada, como na Inglaterra, né? Que o Hitler mandou descer bomba lá em cima e o Churchill depois se vinga lá no final, né, dos alemães. Mas aí a gente vai ver, eu fui aí avançar um pouco na pesquisa e a gente vê que o número dos desencarnados na Segunda Guerra na Europa foi alguma coisa em torno de 70 milhões de pessoas. 50% são 35 milhões que foram trazidos para as Américas e distribuídos. Evidentemente, a partir dos anos 50, eles começam a reencarnar, não é? Então, a gente vai ver nos anos 70, nos anos 80, de repente surgirem neonazistas nos Estados Unidos, neonazistas no Rio Grande do Sul. Bom, de onde será que vieram essas ideias que fizeram com que aqueles que renasceram na América, né, defendessem esses pontos de vista, a não ser tendo sido os que vivenciaram essas ideias. E por aí a gente encontra um monte de exemplos de esquizofrênicos. Eu mesmo tenho um primo que é esquizofrênico que esteve envolvido lá com a história da guerra, segundo revelações espirituais, né? Ele não foi agente, mas foi omisso diante das barbaridades que se faziam nos campos de concentração. Nós ouvimos, e está aí lá no YouTube, para quem quiser ver, uma entrevista do Paulo César Frutuoso, que é uma surpresa fantástica, né? Que é aquele médico lá do São Luís, que é professor em duas faculdades de oncologia, é um cirurgião de reputação ilibada, e que trabalha no São Luís há 46 anos, né? No Frei Luís, melhor dizendo. E ele vai dizer que 9 anos antes daquele momento que ele dá a entrevista, uma das noras dele informou que estava grávida. Foi festa total lá na família, e não sei o quê, né? E aí, quando foram fazer lá primeiro o ultrassom para ver o sexo da criança, né? A informação é que está tudo certo, ia ser uma menina, só que ela vinha com o problema da microcefalia. Aí, evidentemente, uma paulada na cabeça de todo mundo, né? Descobriu-se depois que a nora foi picada por um inseto que transferiu o vírus da Zika, e o vírus da Zika determinou. Aí ele foi aprofundar-se na pesquisa também, descobriu que tem 3.000 crianças brasileiras com problema da microcefalia, não vivem muito. Diz ele que na época da entrevista, a netinha dele estava com 8 anos, não senta, não fica em pé, não enxerga, não ouve, não fala, uma menina linda, esteticamente falando, só que com muitos defeitos de fábrica, vamos dizer assim, né? Aí ele, através de um médium amigo, de um médico e médico amigo chamado Sérgio, que é ligado a uma instituição do Rio, fizeram lá uma prospecção e descobriram que esses casos de microcefalia correspondem justamente a cientistas na área médica que trabalhavam com pesquisas com crianças nos campos de concentração. Então a gente fica imaginando a desarmonia que causaram para a sua própria inteligência e consciência a ponto de retornarem com essas restrições, né? Como André Luiz, é melhor, Humberto de Campos, Irmão X, no livro Entre Irmãos e Outras, não, o livro Contos deste de Outra Vida, nos apresenta o caso daqueles que renascem com os bracinhos mirrados, com as pernas mirradas, e Humberto, o irmão X, conta lá a sua experiência no plano espiritual de ações perpetradas lá por soldados nazistas nas regiões de confinamento em Varsóvia, em Viena, naquelas grandes cidades europeias que tinham as áreas de confinamento de judeus, né, identificados pela estrela de Davi, e que, na realidade, fizeram barbaridades, surrupiando anéis, broches, colares, gargantilhas,
e feriram pessoas nas pernas que iam tentar defender as mulheres que estavam sendo, de uma certa forma, tendo decepados braços, mãos. E o Humberto conta no livro, né, que vê lá um filme mostrando essas ações, na sequência, imagens da realidade espiritual em que eles se viram lá no plano espiritual, com as atrofias, com as mutilações decorrentes das barbaridades que fizeram, né? Na verdade, na sequência, o renascimento por causa da talidomida, que era uma substância utilizada na produção do contraceptivo, que estava sendo experienciado, acho que pela Ciba Geigy, um laboratório alemão, e que, na realidade, teve um efeito contrário à expectativa, e fazendo com que a espiritualidade usasse isso para trazer de volta alguns milhares de seres nessas condições. Então, Isso. é extraordinariamente interessante a gente tentar entender o que está acontecendo lá no sul, né? Não acaba mais, né? Parece que não tem fim, agora subiu para Santa Catarina, e o aguaceiro não sabe se de onde sai tanta água, né, para produzir todos aqueles tristes fatos, né, que atingem pessoas. Por outro lado, a gente vê que a humanidade não está perdida, né? Que saiu negro lá de Pernambuco, saiu negro de Minas, negro do Rio, negro de São Paulo e partiu lá sem ajuda de poder público, nada com dinheiro próprio, que nem o Pedro Scooby, né? E levaram seus veículos para resgatar pessoas e não estão nem aí com reconhecimento, esperando publicidade nem nada, né? Noite e dia, vários dias sem dormir, sem comer, fizeram coisas maravilhosas, né? E também, por outro lado, às vezes a gente vê uns depoimentos de gaúchos dizendo que perderam tudo, mas ainda tem esperança, que isso é indício do pagamento da última prestação do carnê, né? Como diz lá o livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com a resignação, aceitação, as pessoas estão demonstrando que eles estão cumprindo o papel que vieram desempenhar aqui na Terra. Pessoal, o Luiz Amando tá louco para ouvir pergunta de vocês. Nem tanto assim, mestre, nem tanto. Pode abrir o microfone e Por, perguntar. por favor, o senhor mencionou um vídeo, uma entrevista dada ao André Trigueiro. Poderia me A informar senhora qual é? procura no YouTube a entrevista do André Trigueiro, quando o Dr. Jorge fez 102 anos. Maravilhosa a entrevista, divertida, porque o baiano lá, o psiquiatra, era muito, muito engraçado e profundo conhecedor, né? Ele tem histórias e livros fantásticos, né? Pena que os livros dele estão meio que perdidos nos sebos da vida aí. E essa Obrigada. do Dr. Paulo Frutuoso também eu acho que vale a pena, porque esse médico aí é o cara, viu? Espetacular. Espetacular. Qual o senhor está mencionando, especialmente do Paulo Frutuoso? Olha, ele quando apareceu num podcast qualquer aí, ele apareceu em vários. Esse daí, bom, ele apareceu no programa do Flávio Vale outro dia, foi segunda-feira da semana retrasada, mas esse que ele conta a história da neta é justamente daquele tem, acho que é paranormal. Tem dois goiaba lá, um com um turbante na cabeça e outro Eu sei, de outra forma. eu sei. Foi nesse podcast É desses verdade, malucos foi aí. lá mesmo. Por sinal, às vezes Paranormal levam pessoas. Experiência. É isso aí, às Paranormal vezes. Experiência. Exatamente, foi lá que ele Isso. contou a história da neta. Eles levam gente boa lá, viu? Tem uns goiabão lá, mas ele levou uns negros inteligentes. Ele dá uma entrevista também para o André Trigueiro, o Dr. Paulo. Também Sim, é espetacular. e Carlos Vereza. Carlos Vereza, ele é o grande divulgador do Isso Frei Luiz, que ele diz ter sido curado de um problema de mesmo. saúde que ele teve, que estava desenganado pelos médicos, e um médico materializado espiritualmente conseguiu cirurgiá-lo. E o Wagner de Assis, que também foi nesse programa desses doidão aí, ele contou que ele foi levado lá para conhecer, né? E ele conta até engraçado a história que ele vai contar, porque ele disse que tinha acabado de lançar Nosso Lar, né? Então ele conheceu o Dr. Paulo, ele fez um filme sobre o Dr. Paulo, A Medicina do Futuro, que deve estar nesses streams da vida aí, não é?
E ele vai contar o seguinte, que ele foi lá e aí o espírito que estava materializado sugeriu que ele deitasse na maca. E aí fez uma cirurgia na barriga dele, tirou lá umas coisas estranhas da barriga, finalizou a cirurgia, e aí o Wagner de Assis pergunta a quem deveria agradecer, né? E aí o cara dá o nome de um médico que faz parte do livro Nosso Lar e que ele omitiu, ele pegou o conteúdo da narrativa em torno desse médico na verdade, incluiu em outro personagem, porque também não dá para pegar tudo que esses livros fantásticos têm para fazer um filme, né? Tem que ser uma novela, né? E aí ele levou um susto, né? Porque é justamente o médico que o cirurgiou foi o cara que ele excluiu lá da narrativa do filme, né? Foi engraçado ele contar isso. Muito obrigada. Parabéns pela aula. Ora, Mas, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone, sem medo. Sem é, medo de ser eu feliz. vejo essa situação, eu vejo em muitos lugares, não só nas lives, mas também nos presenciais. Não é? Mais de 40 anos eu faço lá na Casa do Caminho um bate-bola na quinta-feira à noite. Mas o pessoal tem, acho que são inibidos ou muito preocupados com a possibilidade de falar uma coisa inadequada, né? São tímidos demais, ou muito orgulhosos, né? Querem se expor. Né? Você foi muito claro, Luiz Amando, não tenho o que perguntar. Que bom, graças Então, a Luiz Eu Deus. tenho Armando, olha, Cumprimos dito o Luiz Armando, aqui, objetivo, né? deixa eu comentar um eu negocinho com tenho E você. não dito, perdemos o emprego, nós vamos ter emprego ano que vem de novo. Vai, Andréia ou Celso, quem é, vai perguntar? não, eu tenho dito aqui que quando as coisas são tão claras, não há pergunta a ser feita. Que bom, que bom. Graças Deixa a eu Deus, contar né? uma coisinha para você, Luiz Armando. No É, domingo, nos trabalhos do Parto dos Animais, que a Carol tá a Carol pertence, essa que sim. fez a pergunta para você, e era exatamente, nós estávamos falando sobre a doutora Alcione, Aham, sobre o doutor Hernani, né, dos sim. trabalhos dele, né? E mencionamos você porque você faz parte da minha história, né? Eu sou espírita, culpados são você e a doutora Alcione, né? Que Lembra que eu bom, não sempre sabia que falo, eu né? O tinha tanta espelho, importância assim. espelho em você assim, me estimulou muito a estudar o espiritismo, que não é fácil, você abriu muito meus caminhos para ler, estudar, não ficar só nos romances, né? Mas em livros científicos mesmo, que eu amo de estudar, ler muito sobre isso. E tá aí a nossa base, que também faz parte da minha desse meu caminhar na Casa do Caminho em relação à espiritualidade dos animais. Você foi a pessoa com quem eu fiquei muito tempo perturbando você para você me dar referência bibliográfica, me dar umas aulas, me falar determinadas coisas. Então, eu agradeço muito você ter surgido ou ressurgido nessa encarnação para abrir a mente de eu estou fazendo isso com o maior carinho, que você sabe disso, faz 14 anos que eu estou nessa luta, trabalhando com os animais e mostrando que tem muita coisa para estudar no espiritismo. E só que nós estudamos sobre os animais, muitos estão sabendo mais profundamente do que você fazer uma escola básica de aprendizes do Evangelho, né? Sim. Uhum. Infelizmente, o meio espírita está cheio de madre superiora mas na realidade, se a gente prestar atenção no Espírito da Verdade, ele recomenda que nós devemos nos amar e instruirmos-nos, que vai ao encontro do que o próprio Espírito da Verdade, como Jesus disse, né? Conhecimento da verdade vos libertará. Então, é claro que a humanidade, né? A gente tem repetido isso aí por aí, né? São 8 bilhões de pessoas aproximadamente. Mas, na realidade, quem senta nos bancos da frente são uma minoria quase que desprezível, não é? Que são esses que estão interessados em aprender, né? Em estudar, em pesquisar. E hoje tem assim um volume tão absurdo de informações, é um manancial tão extraordinário, né? Que
na verdade, só fica para trás quem quer, né? Porque todos nós temos acesso, graças a Deus, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Claro. É, e- não sei se eu vou dizer uma arrematada besteira, mas eu vou me expor aqui. Eu ouvi dizer que o animal, quando ele tem muito contato, principalmente o cachorro, é muito apegado ao dono, aquela convivência, o dono fica muito triste com Sim, o desencarne. Diz que ele permanece, a alma sim. dele permanece junto por 2 anos. Eu não sei se isso é verdade, se é folclore, se eu quero que seja assim, eu não sei. Não, não, na realidade, sabe, minha irmã, esse negócio dos 2 anos, eu não sei se é verdade. Mas, na realidade, o Chico Xavier tem vários relatos de gatos e cachorros que permaneceram ao lado dele, reencarnaram e voltaram para junto dele. Você já conhece os livros que estão disponíveis aí nas livrarias. O Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo, no tempo que o Palácio do Governo era no Campos Elíseos, havia um médium extraordinário que foi levado até o Adhemar de Barros, né? E houve a materialização, acho que não sei se é Sultão o nome do cachorro do Adhemar, materializou-se ali. E, na realidade, ele se materializou porque ele estava convivendo ainda com Adhemar, ao qual era muito ligado, né? Tem um poeta português, que, por sinal, acho que era ligado à igreja, não sei se é Guerra Jonqueiro, um desses caras aí, que, na verdade, os médiuns que viam a sua área, a seu lado espiritual enquanto encarnado, viam sempre o cachorro sentado ao seu lado, deitado ao seu lado, que era muito ligado a ele, né? Isso até está citado em algumas obras da literatura espírita, né? Então, eu acredito realmente que os animaizinhos que estão muito profundamente ligados ao dono, com os quais repartem a depressão, repartem muitas das doenças até físicas que o dono acaba exteriorizando, né? Eles permanecem sim, né? E devem ser trazidos à reencarnação e às vezes para voltar para junto do dono, né? É o que o Chico Xavier É, expõe, né? Nas suas histórias de vida, né? isso. Chico Xavier Deixa eu só falava. perguntar uma coisa, por Sim, Obrigada, favor. claro. Pois não, pode perguntar. Sim. É, Casa do Caminho, eu conheço a Casa do Caminho na Bahia, né, que é lá em Feira de Santana, que é do Givaldo. Eu conheço uma Casa do Caminho lá na Parada 15 de Novembro, porque eu trabalhei lá, numa escola lá. Vocês falam tanto de Casa do Caminho, mas Essa nessa Casa do Caminho eu não conhecia é, esse essa fica aqui trabalho, na, né? na Vila Mariana, é fundada em 3 de outubro de 1971, em torno de uma médium que eu tive o privilégio de conhecer, trabalhar junto, né, que foi quem me colocou para fazer interação com os assistidos nos trabalhos das quintas-feiras, e essa prática persistiu, né, e continua até hoje, agora dividido com outros elementos. Ela fica na, se ela subindo a Sena Madureira, ela está na paralela, logo após a pizzaria 1900, né? Estado de No Israel. quarteirão, no quarteirão seguinte, um prédio de 3 andares, tem atividades de segunda a segunda, tem várias transmissões pela internet, todos os evangelhos públicos são transmitidos pelo canal lá da Casa do Caminho, né? Então já tem lá um horário de palestrinhas de 20 minutos, Ah, tá. que dá para a senhora assistir, né? E tem muitos cursos, é uma casa do caminho. Agora, a Casa do Caminho, ela é inspirada na casa que o Pedro teria, Sim, de uma certa forma, desenvolvido lá no período pós-Jesus, né? Para sim, assistência que acho que é citada no Ato dos Apóstolos, né? sim, tá bom, então, muito obrigada. Nada, senhor. Professor João, eu também tenho uma pergunta. Pois não, pode perguntar, Marit. Tudo bem, Luiz Armando? Eu Oxa, sempre melhor agora, né? já assisti muitas vezes você na Casa do Caminho, no programa Ah, do Flávio Vale. Então, assim, que legal. a minha pergunta seria assim, na questão da transição planetária, todos nós vamos ascender o reino animal, o reino nominal, o vegetal, o mineral. E os animais vai ser diferente essa questão da alma grupo, né? Vai haver uma individualização do espírito, eles vão ter consciência da divindade própria. Você teria alguma coisa para falar sobre isso?
poderia dizer, é baseado no próprio Kardec, né? O Kardec, ele, na Revista Espírita, acho que é de 1858 ou 59, ele vai entrevistar um espírito chamado Bernard Palissy. Bernard Palissy foi um pintor não de parede, mas pintor de quadros, né? Que viveu no século XVIII, começo do século XIX. E ele afirma nessa entrevista, que é bastante extensa, que ele vive em Júpiter. E aí as surpresas vão se sucedendo na narrativa dele, né? Ele vai inclusive dizer que conhece a casa do Mozart, como ele era pintor mesmo, ele fez um esboço da casa do Mozart. Ele fez, acho que mais de 30 trabalhos assim a bico de pena, né? Que não existia coloração nas impressões ainda na época, isso é 1858. Na verdade, ele vai descrever a casa do Mozart, que seria uma casa toda construída em cima de notas musicais. E tem a ilustração disso na Revista Espírita do ano correspondente à entrevista. E o mais interessante é que como o Livro dos Espíritos nos fala, quando você ascende à condição de espírito, você ainda está entre a animalidade racional a caminho da animalidade racional. Então, na questão 607b, está explicado que você vai ser remanejado para outros mundos. Você não vai dar sequência no seu processo de transição entre animalidade racional para animalidade racional por aqui. E aí, o Bernard Palissy vai dizer que os animais em Júpiter, eles são bípedes, e eles são servis também, mas são tratados com muito respeito pelos seus proprietários. Eles fazem os serviços digamos assim, domésticos, ajudam lá os seus donos, né, no caso. Então, na realidade, provavelmente estão dentro dessa ideia que é passada, né? Porque você não tem a inteligência, não tem, sim, você tem rudimentos da inteligência, que é o instinto, né? Você não tem consciência. Então, a evolução, se você prestar atenção bem no Livro dos Espíritos, ela é identificada pelo desenvolvimento da nossa inteligência, que vai dar origem à consciência. E aí, na Revista Espírita de 1864, nós vamos aprender uma coisa muito interessante, porque quando você vai se aprofundando, você quer saber mais, e se você fizer uma garimpagem nas obras de Kardec, em janeiro de 1864, Allan Kardec vai querer saber, mas espera aí, quantas encarnações são necessárias para que o espírito consiga assim, assumir a responsabilidade pelos seus atos? Porque se ele surge simples e ignorante, não tem conhecimento, não tem experiência, não é? Ele vai ter que caminhar. Aí a resposta é assustadora. A primeira vez que eu li, eu fiquei espantado, eu achei que era problema de tradução. Mas mais à frente, os caras que estão na retaguarda me mostraram que, na verdade, aquela informação que ali está, que ele fala, o espírito fala para Kardec assim: para alcançar o nível de consciência, para ter responsabilidade pelos seus atos, são necessários provavelmente de 100 a 1000 encarnações. Aí você leva aquele susto, né? Aí, mais à frente, foi mostrado assim, olha, esse número absurdo de encarnações, ela está relacionada à longevidade do equipamento físico. Nós sabemos que hoje aqui, nós presumivelmente vivemos 75 anos em média, não é? Mas na época da Segunda Guerra Mundial, o tempo de vida que o corpo suportava era 48 anos em média. No tempo de Jesus, não é, que foi há 2000 anos atrás, o tempo de vida que o corpo suportava era 28 anos em média. Só que em 28, 48 ou 75, você não vive efetivamente os 48, nem os 75, nem os 48. Porque um terço você dorme. Quando você dorme, não está computando. E outro terço você está virando adulto. Você vai virar adulto por volta dos 17, 18 anos, embora haja exceções, que o amadurecimento é diferenciado entre homens e mulheres, e alguns amadurecem mais cedo. Então, já se foram 2/3 embora. Então, sobra muito pouco tempo. E com o nível de informação a respeito das questões espirituais que a humanidade tem, é só aqueles que já trazem do passado um desenvolvimento talvez interior, intelectual, que talvez consigam otimizar esse tempo de permanência aqui.
né? Porque as experiências, né? A gente estava vendo um caso hoje de um companheiro aí que enfrentou o drama da lepra, né? Da hanseníase, e foi vendo ano após ano cair os pedaços, os dedos, até sobrar apenas a parte principal da mão, depois os dedos dos pés, o nariz, orelha, e assim por diante, né? Mas a hora que ele morre, tempos depois, ele vai ter acesso aos porquês, né? Então, nós sabemos pelo Evangelho segundo o Espiritismo que, na verdade, alternam-se riqueza, pobreza, não é? Na vida dos espíritos. Infelizmente, quando nós temos acesso à riqueza, nós nos deslumbramos, né? O poder, nós nos deslumbramos. É só ver esses nossos irmãos políticos aí, como eles ficam meio fora da órbita, né? E fazem barbaridades, né? Juízes e tudo mais, né? Mas o futuro, é só a gente ler Obreiros da Vida Eterna e nós vamos ver que lá, quando André Luiz vai com Jerônimo, Luciana e mais uma equipe na direção da Casa Transitória Fabiano de Cristo, que está lá pelo primeiro subsolo, né? Nós vamos ver que quando a Casa Transitória vai ser deslocada, na descrição do livro, porque ela se movimenta, por isso que é Casa Transitória, né? Espolcam lá do alto alguns flashes de luz, e quando André Luiz vê que está diante dos seus olhos, é uma imagem assim apavorante, porque são milhares e milhares de seres naquela escuridão, desesperados para tentar pegar uma carona, só que só entra ali quem tem certamente uma irradiação, né? Porque dizem que o que vai identificar os seres joio e trigo é justamente a nossa aura, né? Que já vai refletindo as conquistas interiores e a consciência mais tranquila, né? Obrigada. Eu que agradeço. São conversas que toca fundo a gente, Luiz Armando. O conhecimento, que eu falo, o Luiz Armando é uma biblioteca ambulante. Você É perguntar para verdade. ele, ele sabe Ele tudo. sabe responder. É verdade. Luiz Armando, muito obrigado por estar conosco, Gratidão tá? minha, Você eu que sabe que agradeço. você é um companheirão e te conheço há uns 15 anos, um pouco mais, não lembro, quero nem lembrar. É muito tempo. E essa caminhada nossa muito boa, o aprendizado, né, as coisas que não podem ser perdidas, lamentavelmente está se perdendo. Nós conversamos referente sobre isso, sobre as obras, principalmente do Dr. Hernani, e precisamos resgatá-las, né? A doutora Alcione vai estar conosco no segundo semestre, Que também maravilha. ela, nossa, maravilhosa também, você sabe disso. E eu peço que você continue conosco, que a nossa querida Carol vai fazer a nossa vibração. Uhum. Não esquecer de fazer as vibrações para o nosso Rio Grande do Sul, viu, Carol? Perfeito, João. Então, vamos unindo os nossos corações em vibrações de muita gratidão pelo aprendizado, pela aula, envolvendo o nosso expositor também em vibrações de muita gratidão pelos conhecimentos que nos foram transmitidos. Vibramos também por todos os nomes dos pets colocados em nosso grupo, que eles recebam assistência que se fizer necessária. Pedindo também que sejam nossas águas fluidificadas, a dos tutores, a dos pets. Vamos unir os nossos corações numa vibração pelo nosso planeta. Assim, agradecemos ao Anjo Ismael, à Fraternidade dos Unidos, Dr. Bezerra de Menezes, a Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, e a Jesus, pela ajuda na aula de hoje. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz, humildemente unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma áurea de energias salutares, abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito ao nosso semelhante, não importando a que reino pertence, vegetal, animal ou mineral,
conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta oração, estejam sendo banhados pela energia que emana do teu poder e que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Nessas vibrações, incluímos toda a humanidade sofredora, principalmente os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que eles sejam fortalecidos em sua fé, coragem, esperança e aceitação aos desígnios do Pai. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, num leito de hospital, no abandono das ruas, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos seus entes queridos, que os rodeiam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam o teu afeto divino, recebendo o necessário para suas vidas e evolução. Ampara a natureza a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentado, abrigando e matando a nossa sede. Queremos pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e nossos corações. Finalmente, uma prece especial a todos os desencarnados. Senhor onipotente, que tua misericórdia se estenda sobre nossos irmãos que acabam de deixar a terra, seja de que forma for. Que a tua luz brilhe para eles, tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir as palavras de paz e esperança. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez, Luiz Amante, muito obrigado. Você tenha também uma excelente semana. Você Agradecido. também, Boa meu irmão. noite. Tchau. Tchau. Obrigada, Muita paz. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite, Marinês. Estava aí, menina. Boa noite. Boa noite, Luiz Armando. Boa Ótima noite, aula, querida. como sempre. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Bom dia, boa noite para todos. Boa noite. Bom dia, Sônia. Boa noite para todos. Obrigado, João Amaro. Opa, boa noite. Boa noite, Li. Valquíria, boa noite. noite. Boa noite a todos vocês. Aula maravilhosa. Boa noite. Boa noite, moçada. Agora quem está indo sou eu. Um abraço a todos, viu? Deus lhe proteja.